Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta e o nosso assunto volta a ser a guerra comercial China versus Estados Unidos, porque é claro que os desdobramentos desse conflito, que ainda é uma guerra fria, né? Algumas ações já foram efetivadas pelo presidente norte-americano Donald Trump, enquanto isso o presidente chinês está ali dando os seus sinais do que vai realmente acontecer, da China para cá. Então vamos entender mais, principalmente sobre o perfil desse conflito, o perfil dessa guerra e, mais do que isso, saber em que momento o Brasil vai ser atingido e, mais do que isso, quais serão as boas oportunidades que se abrem para os nossos mercados a partir dessa guerra comercial. Para a gente entender um pouco mais, conosco nessa terça-feira, o professor Roberto Dumas Damas, que é economista e professor do INSPER e nos faz companhia nesta manhã de terça. Professor, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes do Notícias Agrícolas. Professor, vamos primeiro entender o perfil dessa guerra comercial, porque a gente está falando de duas grandes economias, China e Estados Unidos, e a gente está falando de produtos que movem essas duas economias e movem a economia global. Então, nessa terça-feira, a gente já viu a mídia trazendo mais repercussões de instituições, a OCDE se posicionando. Quer dizer, eu queria entender um pouco mais e para trazer também esse perfil para os nossos produtores, entender um pouco mais desse momento dessa guerra comercial. Carla, na realidade já começou mal. Se você está querendo entender, não vai dar certo, porque até agora ninguém está entendendo. Mas vamos explicar o que está acontecendo. Entender não tem sentido nenhum, mas vamos lá. Hoje os Estados Unidos resolveram colocar aqueles 25% em cima da importação do aço, é uma coisa engraçadíssima. Quer dizer, engraçada não, trágica, né? Porque ele, obviamente, ele escolheu, entre aspas, como inimigo a China. Falou, olha, então vou colocar 25% sobre a tarifa no aço. Só que ele está pegando o Brasil em cheio. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para a China. Ah, mas não é o Canadá? Não, mas o Canadá, dentro do âmbito do NAFTA, ele tirou o Canadá. Ou seja, depois do Brasil, nós exportamos quase 4,7 milhões de toneladas de aço semi-acabado para os Estados Unidos. E só para você ter uma ideia, depois vem Coreia, México, Rússia, Turquia, Japão, Alemanha, Taiwan, Vietnã. Só depois vem a China. Se a gente tentou fazer isso para a China, acabou batendo no Brasil. E o que é pior, eu exporto 2,6 bilhões de dólares de aço semi-acabado. Esse aço semi-acabado ele tem que ser transformado nos Estados Unidos em aço laminado, só que para fazer isso, você também usa empregados aí. E o que eu quero chegar? Para eu fazer esse aço aqui no Brasil, esse aço semi-acabado, olha a simbiose. Por isso que você fala, eu quero entender, eu também não entendi. Eu produzo esse aço semi-acabado aqui, mas para produzir o aço semi-acabado, eu preciso comprar $1 bilhão de carvão mineral dos Estados Unidos para produzir. Puxa vida, se ele parar de comprar meu aço semi-acabado, eu vou parar de comprar o carvão mineral dele. Então, é 2,6 bilhões, 1 bilhão, ou seja, você está prejudicando. E o que é pior, ele faz uma coisa dessas para ajudar, porque se você olhar quem trabalha na cadeia do aço semi-acabado, lá nos Estados Unidos, não passa de 175 mil trabalhadores. Então, vamos pensar. Talvez, não é isso que vai acontecer, mas talvez ele acha que esses 175 mil trabalhadores vão ser beneficiados. Primeiro ponto, vamos, por enquanto, achar que vai ser beneficiado. Não vai, mas vamos achar. Você vai prejudicar 6 milhões e meio de trabalhadores que utilizam o aço semi-acabado, que utilizam o aço laminado como matéria-prima para produto final. Ou seja, você ajuda, deixa eu entender, você ajuda 175 mil trabalhadores, mas prejudica 6 milhões e meio que vão utilizar o aço? Está errado, meu Deus. Segundo erro, como eu falei, ele vai ajudar os 175 mil. Não vai. Por quê? O problema dessa turma de perder o emprego do aço semi-acabado, que faz o aço semi-acabado nos Estados Unidos, não é por causa da globalização. Mas, felizmente,
por causa da tecnologia e automação. Na época de Ronald Reagan, você precisava de 10 homens-hora para fazer 1 tonelada de aço. Agora você precisa de 1 homem-hora. Então, no final das contas, você não vai recuperar um emprego. Se você for produzir todo esse aço que você deixou de importar da gente. Na realidade, você não vai recuperar o emprego e vai trazer, você vai comprar mais tecnologia. É só isso. Você não vai gerar esse emprego. E, no final das contas, não está dando certo. De novo, você vai trazer mais inflação para o país, porque o produto final, óbvio, que vai ficar mais caro, porque se você produzir internamente, o aço internamente é mais caro. Se você continuar comprando do Brasil com uma taxa sobre tarifa de 25%, o produto final também vai ficar mais caro. Então, aí você começa a ver, eu quero entender, eu até também continuo entendendo. Você vai produzir produtos finais mais caros, vai gerar inflação, vai trazer desemprego e o que é pior, o Fed, ao invés de subir 3 vezes a taxa de juros, aliado com a política fiscalizacionista, que ele cortou os impostos das empresas para 21%, isso vai gerar mais pressão inflacionária, então o Fed não vai subir 3 vezes, vai subir 4 vezes a taxa de juros esse ano. Isso vai bater nas moedas dos países emergentes. Então, isso vai bater nas bolsas, isso vai bater em um monte de coisa. E você não vai gerar aquele emprego que você entrou numa guerra comercial. Tentando bater na China, bateu no Brasil, e que por enquanto nós vamos retalhar. Mas não é questão nem de retalhar. É questão de, se você não quer o meu aço, para que eu vou querer ter um carvão para fazer o meu aço? Em nenhum momento ele avaliou isso. Mas eu acho que, no final das contas, eventualmente uma conversa diplomática, estou achando que eu vou buscar algum bom senso em Trump. Talvez ele acabe entendendo o tiro no pé que ele está dando, né? Mas vamos ver. Mas é uma medida totalmente ineficaz para gerar emprego no aço nos Estados Unidos, é absurdo, é descabida, você entendeu? Por que eu digo, eu quero entender? Eu não entendi. Agora, professor, além de tudo, os produtos finais norte-americanos devem ficar, portanto, mais caros. Esses produtos que utilizam o aço laminado, eles vão ficar mais caros e vão ter uma menor demanda, portanto, não só internamente, mas para a exportação vão ter menor competitividade também. Esse pode ser mais um impacto negativo para a economia americana? Não é nem questão de ser um impacto negativo para a economia norte-americana. Se você perceber como o Trump pensa, a hora que você vê que a balança comercial dele piorou por causa dele, ele vai arranjar um outro culpado da semana. E cada semana um é o culpado. Às vezes é a China, às vezes é a Alemanha, às vezes é a União Europeia como um todo, às vezes é o Reino Unido, ou seja, certamente ele não vai achar que, gente, eu fiz macroeconomicamente, eu tomei uma decisão errada. Essa decisão errada vai bater na minha inflação, vai bater na minha balança comercial, eu vou exportar menos e eu vou ter um déficit comercial maior. Mas você pedir que essa avaliação ele perceba, vai ser muito difícil. Provavelmente eu falo, já sei, o culpado é mais a China ainda, então vamos tributar mais ainda. Você está fazendo cada vez o remédio errado para uma doença que é interna. Uma doença, não é que é uma doença interna, mas é uma coisa que ele está piorando ele mesmo. Claro. Piorando a economia dele mesmo. Tá. Professor, aí na contramão, a China, que é a maior importadora de commodities do mundo, principalmente de alimentos, diz que o primeiro alvo para retalhar os Estados Unidos pode ser a soja. E isso, é claro, que gerou uma tensão no mercado internacional, principalmente nas negociações fechadas na Bolsa de Chicago, que é a principal referência ainda para os preços desse produto. Como é que o senhor entende essa colocação da China e como é que o senhor vê isso impactando, de fato, o mercado global de soja nesse momento? Num primeiro momento, você vê que o mercado de soja brasileiro tenderia a se beneficiar, obviamente. A gente exporta mais ou menos 51 milhões de toneladas em 2017, os Estados Unidos exportam 31 milhões de toneladas e a Argentina, que não é grão, é o farelo, não passa de 10 milhões e com a quebra da safra aí vai cair mais ainda. Só que a China também falou, olha, não vou mais comprar dos Estados Unidos, veja, a demanda dela vai passar de 100 milhões de toneladas esse ano. Então, também precisa tomar cuidado e falar, não compro, vou comprar de quem? Não, vou comprar só do Brasil. Em que pese que o Brasil tem a capacidade de produzir, principalmente esse ano, entre 113 e 115 mil toneladas, não é de bom alvitre aconselhável você ficar totalmente dependente da China. Mas, enquanto eles
briga, enquanto ele joga flerte contra flerte, blefe e contra blefe, o preço da commodity soja não em Chicago. Porque Chicago acaba caindo. Os Estados Unidos falam, gente, eu me quei com essa soja, então. Mas aí o prêmio, eventualmente, que eu vou exportar, que eu uso como referência o preço de Chicago mais o prêmio, isso tende a aumentar. Então, o que é importante deixar claro é, isso é uma incerteza. Eu não sei até que ponto a China vai querer flertar com a soja como retaliação. Por outro lado, o mercado de soja no Brasil vive um momento favorável porque o crescimento da demanda de soja pela China é orgânico. Isso que eu vivo falando aqui. A renda do trabalhador chinês está aumentando. A renda do trabalhador chinês está aumentando, a demanda por commodities agrícolas vai aumentar, independente de retaliação. Ah, mas vai ter retaliação. Puxa, então isso é melhor ainda. Isso é melhor ainda. Só que também, tem dois lados aí. Um, a China não quer comprar tudo do Brasil, que ela também não quer ficar dependente de 100% do Brasil. E o Brasil também não quer vender tudo que tem para a China, que o Brasil também não quer ficar 100% dependente da China. De qualquer maneira, é o que a gente diz, a tendência é favorável a nós, por dois lados. Um, crescimento orgânico da demanda por commodities agrícolas da China, dado o aumento da renda do trabalhador chinês, porque a China quer mudar o modelo de crescimento econômico aumentando o consumo. Isso é dado. Isso é dado. Está aumentando e vai aumentar cada vez mais, porque o modelo econômico chinês está mudando. Isso é dado. Segundo, retaliação. Vai ter, não vai ter, vai ter de uma forma pesada, vai ter de uma forma amena. De qualquer maneira, isso beneficia o preço. Só a expectativa que vai existir uma retaliação faz com que Chicago despenque, caia no primeiro momento, eventualmente, talvez não caia, mas que certamente o prêmio aqui suba. Então você tem um lado certamente positivo e duvidosamente positivo, que é a retaliação. De qualquer maneira, o cenário é bom para o Brasil, não é ruim, não é ruim. Agora, professora, o produtor, ele acaba especulando também se essa situação, ela acaba abrindo oportunidades da gente ter uma negociação mais direta com a China e a referência do preço passar a ser numa bolsa brasileira. A gente tinha uma parte da BMF focada em soja e a gente não tinha a liquidez necessária para mantê-la. Esse momento dessa guerra comercial entre as duas nações, ela pode abrir ou pode fomentar essa oportunidade para o Brasil de termos uma bolsa brasileira com mais liquidez, virando realmente uma outra referência para os preços? O senhor acredita que há essa possibilidade? Aí eu acho que é uma possibilidade maior, até por um lado geopolítico. Por quê? Porque eu te falei, de um lado que é certo, a demanda vai subir. Ponto, isso é dado. Do lado mais ou menos incerto, talvez o preço não suba, seja um flerte, o preço pode subir, mas voltar. Estou falando não em Chicago, mas o prêmio. Do lado geopolítico, o que a China pode fazer? Nós temos, como é que chama, um Trade Settlement Agreement, Brasil e China, ou seja, o People's Bank of China, que é o Banco Central Chinês, o Banco Central Brasileiro, que chama-se Trade Settlement Agreement, exportações e importações entre Brasil e China podem ser feitas em renminbi e reais. Então, uma maneira de você fazer um movimento geopolítico é de renovar essas linhas do Trade Settlement Agreement, aumentar essas linhas do Trade Settlement Agreement e, eventualmente, as exportações de soja elas ser feitas também em reais. Porque é uma maneira de você fugir do dólar. Para saber se quem vai vender quer receber em reais ou em dólares. Porque o cara topa vender em yuan e o outro topa receber em reais, desde que a nossa relação, vamos supor, eu, chinês, e você, cala brasileiro. No momento que você tem yuan, é importante que amanhã você continue comprando, vendendo coisa e comprando coisa do Brasil, porque senão o yuan é uma moeda não conversível. O real é uma moeda não conversível. Então, se Trade Settlement Agreement, por exemplo, você recebe reais, eu recebo yuan, é bacana. Mas desde que, daqui para frente, nós continuemos nas nossas transações Brasil-China. Porque senão eu vou ficar com o real na mão. O que eu vou fazer com o real na mão? A não ser comprar coisas do Brasil.
O que eu vou ficar com um yuan na mão? Não é o caso aqui da soja, a não ser comprar coisas da China. Então, se você está fazendo com vendedores de soja brasileira, compradores de soja, o cara paga em reais para a gente, ótimo, para ele é o que importa. Mas não é assim, não pode ser vendedores e compradores esporádicos. Porque vendedores e compradores esporádicos, eles não vão querer receber em reais. Eles vão querer receber em dólares, etc. Porque aí é uma moeda convertida. Mas, resumindo, eu acho que o lado geopolítico de querer tirar o dólar cada vez mais do mercado internacional é uma bobagem, ele não vai sair. Mas é um lado geopolítico e as transações de soja, China e Brasil, podem daqui para frente começar a discutir novamente o Trade Settlement Agreement. Olha, vamos fazer nossas negociações em reais e yuan, como já tem. E professor, de que maneira que isso beneficia a China, né? Ela limitar o uso do dólar nas suas negociações, como, por exemplo, uma relação tão bem estabelecida, fortemente estabelecida, como é essa transação de soja entre Brasil e China. Somos hoje o principal fornecedor da China nessa commodity especificamente. Como é que o senhor vê como é que o senhor vê esse benefício chegando na medida em que ela limita o uso do dólar nas suas transações? Não é que ela limita, ela dá essa possibilidade de você pagar em yuan, reais, e o Banco Central converte para você. Certo. Por exemplo, o chinês, vamos pensar, ele prefere eventualmente pagar em yuan, que é a moeda dele. Aí bate no meu Banco Central, automaticamente ele já transforma em reais e certo. Então, você fica com isso daí. Existe um acordo de swap, um swap agreement, entre os bancos centrais. Você pode fazer isso. No sentido que aí você fica cada vez menos dependente das cotações em dólar em Chicago. Claro que no primeiro momento é uma referência, mas depois a gente faz completamente, volta a ser a referência. Isso daqui. Volta a ser a cotação em reais. Veja, se o meu principal comprador é a China, vai ficar um comprador maior ainda, porque eu estou comprando menos coisa dos Estados Unidos. Mas aí também tem aquela coisa, eu não sei até que ponto eu quero ficar dependente da China e nem até que ponto a China quer ficar dependente do Brasil. Mas vamos assumir que seja. As relações comerciais vão ser liquidadas em moedas locais, assim como já foram. Nós já assinamos um Trade Settlement Agreement com a China de 30 bilhões de dólares em 2013. Pode fazer mais, pode fazer 50 bilhões de dólares, pode fazer 100 bilhões de dólares. Mas a gente precisa fazer isso. Porque quanto menos você usa o dólar, gente, a gente sabe, como economista, que o dólar não vai ser substituído pelo yuan. Claro. Mas, se de alguma maneira atender aos interesses dos exportadores de soja, fugirem do dólar e ficar a cotação absolutamente em reais, por que não? É só fazer com que a diplomacia brasileira, o Itamaraty, resolva fazer mais uma coisa dessa. O ministro da Finança, olha, vamos fazer um Trade Settlement Agreement para todas as cotações serem reais, você pagar em reais, yuan, etc., para o agricultor. Pronto. Você deu um tapa na cara geopolítico dos Estados Unidos, diminuiu a utilização do dólar e agora a soja é totalmente precificada em reais. É óbvio que a cotação você vai acabar indo utilizando como referência a Bolsa de Chicago. Mas você já está indo num outro movimento, a sua dependência vai diminuindo. Então, acho que esse é um ponto melhor do que achar que, olha, o chinês quer fazer retaliação e vai comprar 100 milhões de toneladas do Brasil. Nem eu quero vender 100 milhões de toneladas, totalmente tudo para ele, né? Claro. E nem ele quer comprar toda a soja minha. Fica uma dependência mútua exagerada. Mas eu acho que fazer esse trade, settlement agreement de agribusiness, seria um bom momento. Aí sim, seria um bom momento, uma boa oportunidade. E seria realmente uma movimentação para a gente começar a pensar em criar uma referência, já que somos, né, um dos maiores produtores mundiais de soja. Somos a principal fonte fornecedora para o principal consumidor. Faz sentido nós termos a formação de um preço, a formação de uma referência aqui no Brasil, né, professor? Não tem porquê. No momento que se faz um Trade Settlement Agreement, eu nunca vi um Trade Settlement Agreement por segmentos.
Quando os bancos centrais entram no swap agreement, olha, eu recebo em moeda local, você me paga em yuan e vice-versa, é aberto. Você pode fazer, olha, vamos fazer um trade settlement agreement, você paga em reais, eu recebo em yuan, etc., só para soja. Puxa vida, você já está abrindo uma possibilidade de novo mercado. Isso não vai depender do produtor, isso vai depender dos conselhos de classe. E aí está explicar exatamente como isso funciona para o governo brasileiro, para a política pública, para que isso possa ser colocado junto a Pequim. Gente, você tem uma oportunidade. Não é apenas aumentar a venda. Nós vamos vender em reais, vamos montar o nosso aqui, o nosso preço, o nosso balizamento de preço. E que, através desse mecanismo, ajudaria a formação de preço em reais. Isso ajudaria. Esse, para mim, é a maior oportunidade nessa briga. Não que vai aumentar demais, mas aproveita essa briga e fala, vamos fazer um trade settlement agreement para soja. Até, E aproveita, fica como baseamento ao invés de Chicago, claro que não vai ser da noite para o dia, ao invés de ser Chicago, vai ser em reais. até porque, né, professor, a gente já sabe, e as análises que a gente ouviu aqui nos últimos dias mostram isso, as análises internacionais mostram isso, que apesar dessa retaliação, a China ainda conta com a necessidade de importar a soja dos Estados Unidos. O importante aqui é só a gente verificar esse timing, que realmente pode ser o momento que o produtor brasileiro, ou que a política brasileira, os líderes brasileiros e todo esse setor estaria esperando para chegar e começar a criar essa referência, né? Na verdade, a gente sabe da importância de não se ater somente a um consumidor e não se depender dele, mas criar uma melhor relação para favorecer a formação do preço, né? Exatamente. Você pensar bem, você falou, nós estamos falando, fazer uma retaliação draconiana de lá para cá, eu, brasileiro, não quero. A gente fala, não quero vender tudo para a China, nem o chinês quer comprar tudo do Brasil. Então vamos fazer o seguinte, vamos então montar o nosso mercado, ou seja, estou abrindo flancos para eventualmente poder fugir dos Estados Unidos. E para de comprar 10%, começa a montar o meu mercado aqui. Vai tirando o poder de determinar o preço dos Estados Unidos, vai tirando o role, ou seja, o papel dos Estados Unidos na formação, e do dólar na formação do preço da soja. Afinal de contas, eu produzo horrores, e aí você finalmente vai fazer a formação do preço em reais. Poxa, se o maior comprador e o maior vendedor estão aqui, por que eu tenho que fazer isso? Entendeu? Eu acho que essa daqui seria uma perfeita retaliação. Que não me machuca, ou seja, não me expõe mais a um comprador, não expõe mais a China a um único vendedor. Você acaba retalhando, diminui o poder da Bolsa de Chicago e diminui o poder do dólar como moeda internacional. Se bem que isso aí não é o caso, mas aumenta a possibilidade de que o preço da soja seja finalmente estabelecido em reais. Professor, como é que isso beneficia o produtor brasileiro? Ele consegue manejar melhor a sua comercialização? Ele consegue garantir uma proteção melhor para o seu preço se ele trabalha com a sua moeda? Aí vão vender em reais, é como se eu estivesse vendendo para outro estado. Claro. Veja, é uma coisa que o cara paga em yuan e eu recebo em reais. Mas por que o cara vai querer pagar em reais? Ele tem um montante em reais. Vamos pensar, o chinês tem um montante em reais. Aí você fala, por que ele vai querer pagar em reais? Porque ele sempre vai comprar soja do Brasil. Então é importante para ele ter reais. Porque vinha muita gente que fala, poxa, mas eu vou ficar com mico, vamos pensar, vou ficar com reais na mão, o que eu vou querer fazer com reais? Mas se eu tenho uma relação perene, de longo prazo, de compra de soja para o Brasil, por que não eu fazer essa relação reais? É melhor do que dólar. Eu saio do risco cambial. Reais com reais. Porque a gente tinha... No curto prazo, eu ainda vou confiar em Chicago. Aí eu vou falar, Chicago mudou, muda reais. Mas depois é tudo em reais. É tudo em reais. Porque a gente pode falar, o chinês não aceita reais. De fato, ele pode não aceitar. Agora, o chinês que só compra do Brasil, pelos próximos 10 anos, compra 60 milhões de toneladas, 70 milhões de toneladas de soja e paga em reais, não é melhor que ele pagar em dólar?
e eu tenho reais no bolso, ou seja, eu também estou fora do risco cambial, porque esses reais já estão na minha mão. E eu vendo em reais, ou seja, a formação já não é mais. É importante dizer que, no médio prazo, a formação do preço já não é mais em Chicago, é em reais no Brasil. E o chinês vai ter reais, porque nós fizemos aqui swap agreement, eu te dou reais que me dá yuan. Essa situação, esse agreement, ele poderia, portanto, ser o combustível para o carro chegar, então, até a gente criar uma bolsa que poderia ser a Bolsa Brasileira. Eu acho que essa é a maior oportunidade da soja. Tá. Eu acho que essa é a maior oportunidade de desenvolvimento do mercado da soja do que simplesmente pensar, ele vai retalhar, como eu te falei. Eu não sei se eu quero que a China retalhe demais os Estados Unidos, ele fala, quero comprar 100 milhões. Eu não sei se eu quero vender tudo para ele. Uns 10 milhões a mais, uns 15, é bom, mas uma concentração exagerada é complicado. Mas é bom. Mas eu acho que o que é bom mesmo é a gente fazer um trade settlement agreement reais de yuan para o setor de soja. Certo. Eu fujo de Chicago no médio prazo, eu fujo da oscilação do dólar no médio prazo. O chinês não gosta de reais, é verdade. A gente não gosta da moeda chinesa, é verdade. Mas como eu estou falando de uma transação China-Brasil perene, eu gosto da moeda local e ele gosta da minha moeda local. E, professor, como é que essa questão cambial ela passa a mudar dessa forma, né? A gente foge, então, da questão do dólar. Mas hoje a formação do preço no Brasil ela ainda depende de três pés, principalmente, né? De três pernas, como a gente costuma dizer. Que é o preço em Chicago, o dólar e o prêmio. Como é que a gente trabalharia esses três componentes numa nova realidade? Que componentes formariam o preço aqui no Brasil nessa nova realidade que a gente está supondo aqui? Mesmo em que, vamos supor, eu fiz esse trade settlement agreement com o People's Bank of China, Banco Central Chinês e Banco Central Brasileiro. Hoje, data zero. Certo, Chicago ainda vai dominar a formação do preço. Tá. Chicago ainda vai dominar a formação do preço. Eu vou pegar em dólar, converter em reais e fazer o pagamento em reais. Não tem conversa isso. Isso vai continuar. Conforme as relações vão aumentando, daria para se formar, montar a formação de preço já em reais na Bolsa Brasileira. Tá. No curto, médio prazo, não adianta falar, vou montar e a minha retaliação é que chega, Chicago não vai mais mandar. Não é isso, calma, muita calma nessa hora. Chicago vai continuar mandando por um bom tempo. Uma maneira de você cada vez mais diminuir a dependência da formação de preços de Chicago, dado que o Brasil é o maior, é você fazer esse acordo de swap com os bancos centrais do Brasil e passar aos poucos a formar o preço aqui. Quando? Não sei, isso vai depender o quanto isso vai ser aceito pelos players. Mas você vê, quem são os players? Os players são Brasil e Estados Unidos. Exato. Desculpa, Brasil e China. Por que eu vou querer que meu preço seja feito em Chicago? Por que o chinês vai querer que o preço seja feito em Chicago? Mas não. Gente, eu pego o preço em Chicago e coloco um prêmio. Que coisa mais absurda é essa? O prêmio por quê? Porque tem a demanda. Puxa, não dá para formar logo o Brasil? Sim. Não precisa fazer esse caminho mais longo. Dá para a gente ir por um caminho mais curto. Esse é um caminho, veja, é uma ótima oportunidade de médio e longo prazo, muito mais factível, mais segura do que simplesmente a gente achar que a China vai retalhar os Estados Unidos. Talvez nem eu queira que retalhe numa pancada só. Um pouquinho, aumentar uns 5, 10, 15% é bacana, mas não demais, né? Não demais. Eu acho que já tem uma oportunidade que poucos podem estar vendo. Tá certo. Da gente estabelecer entre os governos, entre os bancos centrais, esse swap agreement de reais para yuan só para agricultura. Tá. Só para agricultura. Então, é momento do governo, o Ministério da Agricultura, falou, olha, vamos fazer isso aqui então. Você quer retalhar? É a melhor maneira de você retalhar. Por quê? Você já para de usar dólar nas suas transações de agribusiness. Pronto.
Porque Mas isso qual é o poderia se benefício estender econômico? da soja para outros produtos, né, professor? Lógico, já tem um benefício geopolítico. Você para de usar a moeda dos Estados Unidos para fazer as contas, para fazer a compra e a venda em reais. Não tem mais risco cambial. Começa a ficar interessante. Claro, tá certo. Professor, eu acho que essa é uma discussão que está só começando, né? Como o senhor bem colocou, a gente está vendo as oportunidades se abrindo diante dessa retaliação e de como ela vai acontecer efetivamente, mas acho que dessa forma a gente deixa bem claro as oportunidades que temos aí para o mercado brasileiro de soja, principalmente, que foi o nosso foco nessa entrevista, mas como o senhor também bem colocou, pode ser estendido para todo o agribusiness, pode ser feito um Trade Settlement Agreement para todo o setor, que não é comum, mas que é a oportunidade faz a hora, né? Então vamos ver se esse é o caso. Então eu agradeço muito, principalmente por ampliar o nosso horizonte aqui para a gente entender para onde a gente pode ir com essa situação da guerra comercial China-Estados Unidos. Acho que essa é a principal mensagem desse boletim. As oportunidades que abrimos a partir de agora. Que bom, eu que agradeço. E aproveitar também o calor das emoções, porque às vezes o calor das emoções acaba sendo bom. Por que às vezes não é bom? Não vamos fazer. Não, isso não é bom. Calma, peraí. Fica muito louco no vocabulário. Não é isso. Mas talvez o calor das emoções fala, gente, já que vocês estão brigando, já que estamos entrando na guerra comercial, que tal a gente fazer esse swap agreement Brasil e China, real e moeda chinesa, só para agredir? Puxa, é ótimo um negócio desse. Sem dúvida. Ótimo. Sem Você dúvida. ajuda todo mundo. Você ajuda todo mundo. Os Estados Unidos fala, mas então a Bolsa de Chicago parou de ser referencial? Pois é, life stuff, baby. E essa sim é uma retaliação que vai gerar resultado, né, professor? Essa é boa, essa é bacana. Professor Roberto, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer tê-lo conosco. Volte mais vezes para a gente continuar travando esses bons debates aí, ampliando os horizontes e o conhecimento dos produtores que nos acompanham. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de você e dos seus ouvintes. Tá certo. Muito obrigada. Até mais, professor. Um abraço. Até logo. Obrigado. Até logo. Tchau. Bom, o que se vem discutindo no Notícias Agrícolas, né, aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, são justamente essas oportunidades que o Brasil passa a ter na sequência dessas declarações China, Estados Unidos, Donald Trump, Xi Jinping, todos esses personagens envolvidos nessa história. E o professor Roberto acabou de atestar o que a gente vem discutindo aqui, né? Se abre uma porta para o Brasil de se ter uma negociação mais direta com a China, por meio desse acordo, por meio desse swap agreement, que poderia ser uma forma de amenizar o risco cambial que a gente poderia ter numa negociação mais direta. Não vamos comprar em reais porque não vamos comprar o risco Brasil, não vamos pagar o risco Brasil. Não, a gente pode fazer, então, essa troca e fazer essa negociação reais, renminbis ou yuans, enfim, porque temos, então, esses acordos que podem ser alocados, efetivados em relações que são consistentes, como é a relação Brasil-China no mercado da soja. Então, há aí grandes oportunidades e isso seria, claro, o caminho para a criação daquela bolsa que a gente vem discutindo, né? Desde o começo dessa semana, João Batista Olive começou a programação da semana trazendo esse questionamento, essa reflexão, se não é hora de voltarmos a pensar em ter uma bolsa brasileira que possa se tornar, claro, no médio e longo prazo, uma referência para os preços da soja. Então, boas oportunidades se abrindo para o Brasil e, como disse o professor Roberto, né, essa sim poderia ser a melhor retaliação dos chineses aos americanos, ainda usando a soja, mas também continuando a demandar a oferta americana, porque são dependentes dela ainda, a gente sabe disso. Então, é hora da gente continuar refletindo sobre esse assunto e aqui no Notícias Agrícolas a pauta vai continuar para que vocês estejam sempre muito bem informados. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais informações. Já tem um analista de grãos do Rabobank para trazer mais informações sobre esse mercado. Fique ligado que a gente volta num instante.